Fala pessoas, bora lá, bora conversar de cruzamento, bora conversar de genética aqui. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo meu áudio, ele está atrasado, não sei o que fazer. Já tentei corrigir aqui, não deu, vai ser assim, a gente não ficar sem vídeo, mas depois eu tento corrigir. Tá joia? Bom, nós vamos falar hoje, a partir de hoje a gente entra na questão dos genes quantitativos, que agora está falando de qualidade, né? Crista, cor de pele, cor de pena. A gente não vai deixar de falar desses genes quantitativos, qualitativos, vamos continuar falando, mas agora a gente já entra nos genes qualitativos. E para que a gente entenda melhor essa questão desses genes qualitativos, eu já vou trazendo aqui alguns conceitos de cruzamentos, tá legal? Então, os vídeos de agora, a partir de agora, em dezembro e ano que vem, a gente vai trazer genes, que precisa falar de genes, nós vamos trazer características quantitativas e nós vamos falar de alguns cruzamentos, vamos falar de alguns termos de genética, tá legal? Para quem gosta de genética vai ser bom, porque nós vamos avançar muito mesmo. Então vamos lá. O que são esses genes quantitativos? Esses genes quantitativos são genes que eu só consigo perceber se eu medir. Então, quando eu falo do peso da ave, o peso do ovo, o tamanho da ave, o tamanho da perna, o tamanho do pescoço, a quantidade de ovos, o tipo dessa produção de ovos, quanto tempo de intervalo entre uma postura e outra, quantos ovos por ciclo, quantos ovos por ano, enfim, cor da casca do ovo, se branca, se azul, se verde ou se castanho, tá? Isso tudo são genes quantitativos, perdão. A casca do ovo é tonalidades de castanho, tonalidades de verde, tonalidades de azul, tá legal? Bom, e aqui neste vídeo especificamente, eu vou falar da produção dos ovos castanhos, ok? Nós já fizemos um vídeo aí, onde nós falamos do gene do ovo azul, tá? Todo mundo aqui sabe, se a galinha ela não produz a protoporfirina 9, né? Que é a substância que vai pigmentar o ovo de castanho. Então, se ela não produz nenhum, ela tem o ovo branco. Se ela tem o gene do ovo azul, ela vai fazer o ovo que ela vai botar é azul. Se ela tem um gene do ovo azul, mas ela produz alguma protoporfirina, tá? Ela vai produzir ovos verdes, tá? E o O do nome gene, já falei isso, é de olive, né? Dessa oliva, né? Desse tom de verde, e assim por diante. Então, a gente tem essas mesclas. Se você não assistiu a esse vídeo, eu vou colocar aqui na descrição. Assista, que é um vídeo que está bem bacana, que vai explicar bem o que tem o azul, o branco, o verde e assim por diante, tá bom? Mas o que a gente vai ver aqui agora é essa questão da tonalidade dos ovos. Então, o que é a qualidade? Se é verde, se é azul, se é branco ou se é castanho. Isso é a qualidade. O que é a quantidade? A quantidade de protoporfirina que esse pigmento marrom, tá, castanho, vai ter no ovo. Então, desde aquele ovo mais branquinho lá na ponta, que quase não tem, até o ovo que toquei pode não ter, a quantidade que vai depositar até esse ovo chocolate bem escuro, e em alguns casos, essas pintinhas que tem nos ovos, tá? Então, a gente parece um ovinho de codorna e tal, algumas galinhas depositam. O que são essas pintinhas? Como é que é feito? Essa produção, lembra, o ovo verde ou azul, ele é na casca. Quando você quebra o ovo, internamente do ovo você vai ver o azul, certo? O marrom, ele é uma cobertura, né, na cutícula da casca. Então, quando a galinha, essa casca já está pronta, e ela vai terminar ali 3, 5 horas no final da postura, ali no final do útero, tem glândulas que vão pigmentar. Se esse ovo ele dá um giro normal, sem velocidade, sem nada, e se essa produção ela é constante, a gente vai ter um ovo mais homogêneo, ok? Então a gente vai ter esse ovo ali, ou todo rosinha, ou todo marronzinho, ou todo chocolate, ele vai ter esse ovo mais homogêneo. Se por acaso, olha, fica ruim, né? Se por acaso esse ovo gira muito rápido, a gente vai ver esses traços. E se por acaso ele gira muito devagar, ou a descarga dessas glândulas que produzem esse pigmento,
ela é muito rápida ou a somatória dos dois, a gente vai ver pontinhos. Então, se a gente tem um ovo que gira rápido e a descarga ela é mais fraca, a gente vai ver pontinhos pequenos. Se a gente vai ver ou um risco, às vezes acontece. Se esse ovo ele gira bem devagar e a gente vai ter uma descarga maior, a gente vai ver essas pontas maiores, esses pinguinhos maiores, tá legal? Isso aí é só para a gente entender um pouco, né? Também são vários genes que produzem isso. A questão do ovo castanho, acredita-se, não existe ninguém que saiba a quantidade exata. Acredita-se que tenha cerca de 5 genes, né, par de genes que vão produzir mais pigmentos e até 15 pares de genes que vão, de alguma forma, interferir nesse pigmento, aumentando o tamanho da glândula para que saia mais desse pigmento, ou reduzindo, enfim, ou aumentando o processo, aumentando o tempo que o ovo fica nessa área do útero, e quanto mais tempo ali, mais pigmento ele vai ter, e assim por diante. Então, todos esses genes que são quantitativos, que a gente pode medir quantidade, nesse caso, quantidade de protoporfirina, a gente vai ter uma quantidade muito grande de genes e geralmente a gente não sabe quantos genes, geralmente não, a gente não sabe quantos genes que está no processo, tá legal? No caso dos ovos, a gente tem uma escala de 1 a 9. 1 é o ovo branco, 9 é o ovo da chocolate, o ovo chocolate das Marantz, tá? Da Cooper's Marantz. Então a gente consegue daí medir, tá? Ricardo, como é que eu faço isso? Vai numa papelaria, imprime um gradiente ali, uma folha, né, de um marrom bem escuro, chocolate, escolhe lá um chocolate que você acha bem escuro, e branco tá pronto, um gradiente normal, e aí imprime aquilo, plastifica e coloca a numeração dividida, né, imprime um negócio de 9 centímetros, para cada centímetro uma cor. Se a casca do ovo ficar naquele padrão de cor, ele vai ter essa medida. Tá legal? Vou mostrar um pouco aqui, mas sem número, sem nada, só para a gente ver, tá? Mas vamos lá. Vamos supor, e não faça um corte deste momento, porque está errado o que eu vou dizer, tá? Vamos supor que essa casca do ovo ela fosse aí monogênica, né? Ela fosse um gene qualitativo. Então, se eu cruzo um animal homozigoto dominante, com uma casca mais escura, com um animal heterozigoto, um homozigoto recessivo com a casca mais clara, espera-se que o heterozigoto ele fique ali no padrão, e se for uma dominância completa, que mesmo o heterozigoto ele fique com a casca ali do dominante, com a cor da casca do dominante. Só que não é, tá legal? Então, mas mesmo assim, a gente espera, se eu cruzar uma galinha que bota ovos mais claros, rosados, com um galo que é de uma raça que bota um ovo mais escuro, eu espero que os ovos das filhas sejam ali intermediários entre um e outro. Tem alguma verdade nisso? A maior parte desses ovos ele vai ter coloração desde o mais fraco, que no caso aqui é da galinha, até mais escuro, que é do gene que o macho carrega, tá bom? Embora o macho não bota ovo, ele carrega os genes para a postura, tá bom? Então, a gente vai ter aqui essa variante, só que quando a gente faz esses cruzamentos, a gente percebe que algumas dessas fêmeas, as filhas desse casal, elas vão botar ovos ainda mais claros e algumas vão botar ovos ainda mais escuros. E isso é legal porque se eu estou fazendo um cruzamento, uma seleção, e eu quero esses ovos mais escuros, o que eu faço? Eu seleciono esses animais que botam, as galinhas que botam ovos mais escuros e os galos que vão nascer desses ovos mais escuros. Se eu quero ovos mais claros, eu vou selecionar as galinhas que botam ovos mais claros e os galos que botam ovos mais claros também. E aí eu consigo fazer a seleção do padrão que eu quero. Esse tipo de cruzamento, esse tipo de seleção é algo muito intuitivo, tá? Não precisava do Ricardo estar aqui para dizer isso, porque a gente já sabe que eu consigo cruzar isso, pegar as galinhas que botam mais escuro, o galo que nasceu do ovo mais escuro, eu consigo fazer animais, galinhas, né, as frangas, vão botar ovos mais escuros. Agora tem um processo para eu intensificar isso e um processo para eu poder melhorar isso. E esse processo a gente chama de cruzamento. Tá joia? Então eu tenho diversos tipos de cruzamento, tem muito mais do que eu vou colocar aqui para vocês, tem nomes diferentes. Ricardo, eu conheci esse tipo de cruzamento com outro nome. São estratégias que
cruzam, eu utilizo 2 ou 3 tipos de cruzamento, enfim. Eu trouxe alguns que são interessantes para a produção avícola, tá? Para a gente discutir, para a gente conversar. A gente vai fazer uma live na semana que vem, depois eu quero ver o resultado da enquete, tá? Tem uma enquete aqui rolando se vocês querem ou não. Até agora parece que querem, mas aí eu passo para vocês, tá bom? Vou falar mais de cruzamento nessa live, então. Mas vamos lá, vamos conhecer aqui alguns tipos de cruzamento. O principal cruzamento aí, principalmente para quem tem animais puros, é o pure breeding, ou cruzamento puro, que é eu pegar animais da mesma raça e colocar para cruzar. Eu não vou ter exatamente uma seleção ali, eu vou ter uma manutenção daquelas características. Então, aquele animal que por acaso saiu com a característica diferente, eu descarto. Quando eu falo descarto, eu não uso para reprodução. Então, eu tiro esse animal da linha de reprodução e mantenho aqueles animais que têm as características da raça pura, tá legal? É o cruzamento mais comum e tal. A consanguinidade controlada, line breeding, vocês já ouviram muito falar, quem está no canal aqui mais tempo, falar a linha Dornas, a linha de postura, a linha de corte. Até de vez em quando alguém me chama atenção, Ricardo, não é linha, linhagem, é linha sim, tá bom? Linhagem é quando a gente fala daquele grupo ali, uma linhagem e tal, mas é linha, tá falando de cruzamento, é uma linha que tem. O line breeding, o que eu faço? Eu pego alguns animais que eles têm algum parentesco, ou seja, aquele grupo de animais, e vou cruzar ali para apurar uma determinada característica. Só que geralmente eu cruzo tios com sobrinhos, esse animal com avô, com primo, eu não cruzo ele com pai, com mãe, nem com irmãos, tá? Para isso a gente tem a consanguinidade fechada, que é o inbreeding, tá? O inbreeding, sim, eu vou cruzar irmão com irmão, pai com filho, é aquela consanguinidade maior do que 0,5%. Lá na frente eu vou fazer esses cálculos, vou explicar para você como é que calcula a consanguinidade, aterose e tal. Por hora, vamos só ficar por aqui. Então, aí muita gente fala assim, Ricardo, eu estou falando aqui, não estou mostrando o slide, né? Ô, danado. Então, vamos lá, vou voltar aqui, o cruzamento puro, tá ok? O cruzamento consanguíneo, que eu falei, né? Line breeding, consanguinidade controlada, e a consanguinidade fechada, que é o e-breeding e tal. E aí tem muita gente que fala, Ricardo, consanguinidade é uma faca de 2 gumes. E a gente comprou essa ideia. Então, eu já repeti isso no ano passado, tá? A consanguinidade é uma faca de 2 gumes, porque a gente melhora a característica, mas a gente perde vigor híbrido, a gente aumenta o problema, tal. Hoje, com o nível de conhecimento que eu tenho de genética, eu sei que isso não é verdade, tá bom? Então, eu já penso assim, se a pessoa falou que consanguinidade é uma faca de 2 gumes, ela não conhece de consanguinidade, tá? Tem muita coisa boa na consanguinidade, e as linhas industriais, elas são altamente consanguíneas, tá? Esse frango de granja que a gente come, assadinho delicioso, esse ovinho que a gente vai lá no mercado comprar, isso aí são todos animais que são altamente consanguíneos e, claro, depois tem os cruzamentos que eu vou explicar para vocês, tá legal? Então, não tenha medo da consanguinidade fechada, de consanguinidade no geral. A consanguinidade é algo que, sim, pode trazer problemas se você não entende de seleção, mas que geralmente só traz bons resultados, tá? Seguindo aqui, então, tá? O cruzamento entre linhagens, então eu faço uma linha com uma determinada característica, eu faço outra linha com outra determinada característica, e aí eu pego o macho dessa linha, fêmea dessa linha e cruzo para ter um animal com uma heterozigose aí um pouco maior, que a gente chama também de choque de sangue e tal. Isso começou muito com Leghorns no início, as Leghorns, né, que a gente fala no Brasil, e deu muito certo, se espalhou, a gente usa isso aí para diversas, geralmente industriais, mas diversas raças, tá? Aí o cruzamento entre raças, ok? Então aqui entre linhagens são 2 Leghorns, 2 Plymouth, 2 New Hampshire, e aí eu só seleciono ali, vou cruzando e tal, depois eu misturo. O cruzamento entre raças, não. Esse é o frango de corte. Eu tenho machos da linha Cornish, fêmea da linha do Plymouth, ou Plymouth, tá certo dos dois jeitos, eu gosto de falar Plymouth, a gente gosta de falar Plymouth, tá? Eu já vi vídeos do pessoal falando Plymouth e outros Plymouth, então escolha. E aí eu pego fêmeas dessa raça, macho dessa raça, cruzo. Esse é o cross breed, tá? O backcross é o cruzamento, o retorno pai e mãe, ou retrocruzamento também, tá? É quando eu pego o filho daquele cruzamento, a filha, e volto para os pais, tá? Então vamos supor que de repente nasceu uma característica interessante, nasceu um galo
um machinho, né, com uma característica nova. Opa, eu vou incluir ele com a mãe, porque se veio algum gene dela, eu vou preservar esse gene. Ou eu estou querendo, eu coloco um galo de uma raça nova e aí eu quero fortalecer essas características, né, desse galo, e aí o que eu faço? Eu vou colocar essas filhas dele de novo com o galo, tá legal? Então essa é uma forma de fazer o backcross. E aí vem o cruzamento teste, ou cruzamento teste progênie, que é para saber se aquele animal tem uma determinada característica. Já falei disso no passado, vou falar mais na frente. Eu não gosto de vídeo longo, tá? Mas precisa saber. E os programas em pirâmides são aqueles programas que tem os cruzamentos industriais, onde eu tenho pouquíssimos animais ali na linha pura, e eu vou aumentando a linha, até que um único reprodutor pode ser pai até de 1 milhão pode ser aí ascendente, né, de até 1 milhão de pintinhos, tanto que a pirâmide ela cresce, tá certo? Bom, voltando a falar aqui dos ovos, né? Para eu, vamos supor que eu quero escurecer esses ovos, tá? Vou dar um exemplo aqui de ovos mais escuros. Quais cruzamentos que eu faço? Então, o que você faria? Dá uma pausa agora no vídeo aí e qual ou quais você faria, tá? Interessante para testar seu conhecimento. Bom, tem dois cruzamentos que dá para fazer e eu faria os dois, que é o backcross e a consanguinidade fechada aí em breeding, tá? Ricardo, como é que eu decido qual dos dois? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho lá meu lote de galinhas de uma determinada linhagem, tal, determinada raça, o que for, e eu coloco o galo da Maran. Ok, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um backcross. Então eu vou pegar essas galinhas, as galinhas que já produzem ovos escuros, lógico, perdão, e aí eu vou colocar com esse galo aí que tem uma genética também superior, nesse caso que a gente chama de superior é ovos mais escuros, tá certo? Então, para fazer uma baia, eu pegaria as minhas galinhas, as 8 galinhas com ovos mais escuros, e esse galo aí da raça que tem o ovo mais escuro, por exemplo, a Maran, tá? Mas um Rhode Island também tem ovo mais escuro que é caipira, vai depender do quão escuro a gente quer, tá legal? Então, o pré-cross é isso, e aí o pré-cross é isso, né? Faço esse cruzamento, as filhas eu vou pegar e vou colocar com os pais, e com esse pai, com esse galo, e aí eu vou ter uma quantidade enorme de variabilidade de casca de ovo, de cor de casca de ovo, né? Lembra que eu falei, vai ter algumas franguinhas, algumas pouquíssimas, que vai botar mais escuro do que o pai, outras pouquíssimas que vai botar mais claro do que a galinha que bota mais claro, tá? E a gente vai ter ali a maioria nesse meio. O que eu preciso fazer agora? Eu vou alinhar, eu vou medir, conferir esses ovos, aferir, né? Não é medir, eu vou aferir quão escuro é esse ovo. Como é que eu faço isso? Eu utilizo um padrão de cor que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou descartar os mais claros. Talvez eu descarte aqueles medianos, vai depender do quê? Da quantidade de ovos que eu quero para chocar para a próxima geração. Vou pegar o ovo mais escuro ou os ovos mais escuros, vou marcar para tirar os machos dali. E aí eu vou pegando do mais escuro para o mais claro. Encheu a chocadeira, paro. Os mais claros faço omelete. Tá legal? E aqui tem a barra que eu falei. E é simples, não tem segredo. Eu só fiz um retângulo aqui no PowerPoint, coloquei um marrom escuro e um branco. E aí ele deu essa característica. Tá joia? Você consegue fazer isso, imprimir, passa o ovo por cima, não precisa ter regra. Ele ficou nesse nível que eu chamei de 4. Então, esse ovo é o número 4 do seu plantel, da sua característica aí, tá legal? Então, peguei os mais escuros, faço de novo o backcross com aquele galo mais escuro, então, tá legal? Então, sempre eu pego o galo mais escuro, tá? Ou não é o galo do ovo mais escuro, da raça que produz o ovo mais escuro, tá? É o backcross. Estou cruzando as frangas com o pai, com um avô que vira pai também, assim por diante, tá legal? Então, quando chegar no segundo ou no terceiro cruzamento, eu já estou fazendo um inbreeding, já estou fazendo consanguinidade fechada, tá legal? Então sai o backcross e aí fica só o inbreeding. Então aí eu vou pegar o galo filho nascido desse ovo mais escuro, ou os galos, para ser pai, e aí eu vou colocar com aquela fêmea, com aquelas filhas que botam os ovos mais escuros. Então só vou voltar o slide aqui, ó. Eu faço uma marcação na minha paleta de cor,
Mais claro que isso eu descarto, mais escuro que isso eu seleciono para ser matrizes, para chocar esses ovos para virar as matrizes. Tem toda a seleção que a gente ainda vai falar sobre isso, tá legal? Então, o que é o inbreeding? O inbreeding é o cruzamento entre pais e filhos, né, ou entre irmãos. Geralmente, na avicultura, a gente trata de meio-irmãos, porque o galo ele é pai de todo mundo, mas a baia tem várias galinhas e não necessariamente aqueles pintinhos, aqueles frangos que vão se cruzar, eles são filhos da mesma galinha, tá? Isso aí não importa. Não são meio-irmãos, mas para a avicultura tá tudo certo. Eu aumento a consanguinidade, quando aumento a consanguinidade eu estou me referindo ao aumento de homozigose, tá? Genes iguais, ok? E isso pode acontecer dessa homozigose ser um gene letal. E aí eu vou começar a ter perda de eclodibilidade, eu vou começar a ter perda de vigor da ave, de fertilidade. Então eu preciso tomar cuidado. Na seleção não posso permitir isso. Lá na frente eu vou falar sobre isso, tá? Não é bicho de 7 cabeças, só para o vídeo não ficar grande. E aqui é diferente de line breed, depois eu explico o que é line breed, tá legal? Então o que vai acontecer na prática? Eu vou transferir o meu ponto de corte para frente. Então, a cada geração, eu vou ter ovos mais escuros, eu vou selecionar as frangas que botam esses ovos mais escuros, eu tiro do processo reprodutivo aquelas frangas que botam ovos mais claros, e aqueles ovos que são muito escuros, eu coloco para chocar dentro de uma gaiolinha na chocadeira, porque daí eu sei qual é o pintinho, marco o pintinho, tem vídeo aqui no canal falando de como marcar e tal. Tá legal? Então, sim, agora eu tenho uma seleção bem melhor. Aí eu consigo fazer isso várias vezes. Cheguei no momento que eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em linhas e aí fazer o cruzamento de linhas. Isso vai ficar para o próximo capítulo, tá legal? Então é isso, gente. Perdão por esse delay aqui da voz, né? Ou delay da imagem, acho que a voz está antes, acho que é isso que acontece. Prometo que eu arrumo isso até o próximo vídeo, mas hoje eu não tinha tempo para gravar mais tarde, tá bom? E aí a gente vai se falando. Qualquer dúvida, põe aqui nos comentários. Sempre que possível eu venho responder. Tá joia? Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.